Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Meus irmãos, graças a Deus nós estamos aqui para nosso culto online, a igreja nas suas casas, devido à quarentena a todos nós impostas, quarentena que por esses dias foi necessária, mas graças a Deus que nós temos este meio de transmitir o culto online. Nós queremos louvar a Deus por todos, pelas famílias reunidas, e louvar a Deus porque nós podemos cultuar ao Senhor. E nós vamos iniciar o nosso culto lendo o Salmo 149, que diz assim: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, cante-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espadas de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Vamos orar a Deus, em primeiro lugar agradecendo a Deus pela semana, agradecendo pelas provisões divinas, e também agradecendo por este culto. Senhor Deus eterno, nós queremos te bendizer, queremos te louvar, queremos te exaltar, reconhecer que tu és o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que envia e que enviou o Espírito Santo sobre nós para a igreja. Nós te louvamos por essa semana, por tuas provisões, por tua misericórdia, por tua graça, por tua boa mão que esteve conosco, por tua benevolência que nos tem alcançado, por tua justiça, por teu amor, por tua infinita graça e misericórdia, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ter nossa parte de louvores, em seguida nós vamos voltar para a exposição das Escrituras Sagradas. Ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens e ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado dentre
assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre todas
terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meus irmãos, vamos à exposição das Escrituras, à pregação da Palavra de Deus. E nestes dias que estamos enfrentando esse grande problema, essa crise, esse momento complicado, a palavra de hoje, ela tem a intenção de trazer conforto, esperança e a certeza da presença e da boa mão do Senhor sobre cada um de nós. E a exposição de hoje vai ser no Salmo 90, Salmo de Moisés, Salmo 90, e o título do sermão, o ser humano diante da ira e da misericórdia de Deus. Nós vamos ler os versos 1 e 2 para a gente fundamentar o nosso sermão, e o restante do Salmo nós vamos lendo no decorrer da exposição. O Salmo 90, verso 1 e 2 diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eu quero convidar os irmãos para orarmos juntos. Senhor Deus eterno, aqui está a tua palavra, a palavra eterna, a tua santa, a tua bendita palavra, a tua boa palavra. E neste momento em que a tua palavra, Senhor, vai ser pregada, eu quero te pedir a tua graça, a tua bênção, tanto para o pregador quanto para os ouvintes, que haja realmente o efeito da palavra, o meio de graça que é o sermão, para que todos sejam alcançados com os benefícios da pregação, da exposição das Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, este salmo, ele é um salmo muito conhecido, Salmo de Moisés, já provavelmente pelo texto na sua idade avançada, quando ele para e pensa na grandeza de Deus e na sua finitude. Ele expõe a vida, ele faz um inventário da sua vida diante de Deus, e ele expõe então a perplexidade do ser humano
quando pensa na grandeza de Deus diante de sua transitoriedade e insuficiência, diante de sua própria transitoriedade e insuficiência. Então, nesse salmo, um homem amadurecido, no caso Moisés, experiente, com a idade já mais avançada, ele faz um inventário da vida humana, a partir da sua própria vida, e compara a si mesmo, compara o seu ser finito com a eternidade de Deus, com a grandeza de Deus, com o ser de Deus que é eterno. Ele então, meus irmãos, ele entende que a única via para não negar o valor da vida é reconhecer a grandeza de Deus. É reconhecer que a vida pertence a Deus e que a vida só tem sentido com Ele. E ele parte da noção, da ideia de Deus como Criador, o grande Criador de tudo, o grande Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, e chega na dimensão divina onde ele cuida pessoalmente do ser humano necessitado. Ele parte então da ideia que o grande Deus, o Deus eterno, o Deus sublime, aquele que habita no alto sublime trono, ele é o eterno, ele é transcendente, mas ele também cuida do necessitado. Então esse salmo ele inicia com louvor a Deus como Criador, nos versos 1 e 2. Em seguida, dos versos 2 até o 6, ele faz um contraste entre a eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. Dos versos 7 ao 12, então na sequência ele traz a oposição entre a vontade humana e a vontade divina, e ele afirma que todos os problemas do ser humano decorrem do pecado, e por isso ele atrai a ira de Deus, e ele vive a vida humana debaixo da ira de Deus. Mas, do verso 12 em diante, ele traz um elogio da alma, a graça e a misericórdia de Deus, afirmando que o ser humano não necessita necessariamente viver debaixo da ira de Deus, porque ele pode sim apelar para a graça, ser alvo da graça e da misericórdia de Deus. Então eu quero trazer aqui, meus irmãos, a partir da divisão desses salmos, 4 pontos que eu quero trazer para vocês a partir dos salmos. 4 proposições tiradas desse salmo ou a partir desse salmo. E a primeira é que o Senhor é Criador e protetor. O salmista, nesse salmo, Moisés está afirmando: o Senhor é Criador e ao mesmo tempo Ele é o protetor. Versos 1 e 2 diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Nesses 2 primeiros versos nós temos a síntese de como o povo de Deus no Antigo Testamento e como as Escrituras no Antigo Testamento, elas veem a Deus como um Deus eterno, mas também um Deus pessoal. Deus não é apenas uma ideia, aliás, Deus não é uma ideia, Deus ele é pessoal. E ele é um Deus que se relaciona com a sua criatura. O Deus majestoso, mas que cuida dos necessitados. O Deus que é soberano, que é eterno, que é grande, que é o Criador, mas que cuida daqueles que nele buscam refúgio. Ele é o Senhor. É isso que o Salmo está dizendo. Ele é o Senhor, Ele é o eterno, Ele é o grande, é o Criador de todas as coisas, mas que abriga aquele que o procura e o tem como Deus. E este, meus irmãos, é o chão firme quando o ser humano, na sua finitude, quando o ser humano se encontra em grande necessidade, quando o ser humano se defronta com a sua própria transitoriedade, com a sua própria condição de ser finito. Este é o chão firme, é atestar, é crer na existência de um Deus que é grandioso, mas ao mesmo tempo é pessoal. E sem esta pessoalidade de Deus, o ser humano não encontra em Deus aquilo que esse salmo encontra, ou seja, que nós somos dele, que nós pertencemos a ele, para obedecer a ele. Mas também esse salmo nos mostra, não apenas para obedecer, mas também para pertencer a Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, esse salmo nos mostra, e essa é a segunda proposição, que o Senhor é eterno e o ser humano é transitório. Deus é eterno, o ser humano é finito.
E os versos 3 ao 6 nos dizem: Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Voltai, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia da noite que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água. São como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Aqui nós temos esse contraste entre a grandeza de Deus, entre a eternidade de Deus e a finitude humana. No verso 3, quando ele diz: Tu reduzes o homem à destruição, no original, reduz o homem ao pó, está nos dizendo que é Deus quem cria o ser humano e é Ele quem reduz o ser humano ao pó, ou seja, o Senhor é soberano sobre a vida humana. Por isso, aquela grande pergunta do Salmo 8, quem é o homem para que dele se lembre? Quem é o homem diante da grandeza de Deus? E a conclusão é que só resta reconhecê-lo como Deus, só resta ao homem, só resta ao ser humano reconhecê-lo como Deus. Por isso o apelo desse verso 3, voltai, filhos dos homens, voltem-se para Ele, voltem-se para Ele, creiam nele, apeguem-se a Ele, tenham-no como Deus. Esse é o apelo do verso 3 desse salmo. No verso 4, meus irmãos, nós temos a declaração da soberania de Deus sobre o tempo. Pois tudo que é humano, essa é a conclusão, é pequeno. Tudo que é humano é finito. Tudo que é humano é efêmero. 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Irmãos, tal constatação humilha o orgulho humano, humilha os projetos humanos, pois qualquer projeto ou projeção humana não passam de um pequeno detalhe diante da eternidade. Por isso o ser humano não deveria guardar orgulho no seu coração por seus projetos e nem pensar em termos de grandiosidade própria, porque diante do Senhor, diante da grandeza de Deus, diante da própria eternidade, isso é nada. E os versos 5 e 6 nos mostram que como nós deveríamos ver a realidade das coisas e de como as coisas são vistas do ponto de vista humano. É nada. Veja os versos 5 e 6. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta e se seca. Porém, do ponto de vista humano, os nossos projetos são nada. Nós nos perdemos diante do nosso orgulho, diante da nossa vaidade, mas toda a nossa obra sem Deus é nada. Mas, irmãos, vistos do ponto de vista divino, dá para ver as verdadeiras realidades da vida. Porque se a vida fosse vista apenas dessa perspectiva humana, nós entraríamos em desespero. Porém, meus irmãos, vistos da perspectiva divina, nós valorizaríamos mais o que realmente tem valor. Se nós conseguíssemos ver a vida a partir da perspectiva divina, nós daríamos valor àquilo que realmente traz virtudes em si. Meus irmãos, pense agora no que nós estamos vivendo, no que o mundo está vivendo. Pense agora nos países, muito mais do que o nosso, que estão sendo atingidos por medo, por crise, na saúde pública, mortandade. Meus irmãos, pense agora. Nós estamos também com um certo receio ou com a certeza de que nós viveremos dias difíceis, principalmente economicamente falando, e eu quero dizer para vocês que nós vamos precisar nos unir, que a igreja vai precisar ser solidária, que a igreja vai precisar demonstrar o amor cristão, não apenas entre si, mas também com outros. Porque por mais, diante desse tempo que nós vamos viver, por mais que os governos, tanto do exterior, quanto o presidente da República, quanto os governadores, os prefeitos das nossas cidades, por mais que eles elaborem planos grandiosos na economia, meus irmãos, somente a virtude do povo, somente a virtude da cultura cristã
é que vai levantar de novo a nossa sociedade, é que vai levantar de novo as nossas cidades, é que vai restaurar de novo as nossas famílias à normalidade. Por isso nós precisamos ver virtude aonde nós geralmente não vemos. Irmãos, sem essa perspectiva divina, nós nos perdemos em vaidades, em nada, porque os nossos projetos se transformam em nada. Isso não pode acontecer conosco. Em terceiro lugar, meus irmãos, o Salmo vai nos dizer que o ser humano é pecador e por isso o pecado atrai a ira de Deus. O ser humano vive o tempo da sua vida debaixo da ira de Deus. Versos 7 ao 12 diz assim: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Verso 11: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Verso 12: ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Aqui está a descrição da vida do ser humano. Aqui está a condição do pecador demonstrada. Nós somos pecadores e nós necessitamos da provisão divina quanto aos nossos pecados. Os versos 7 e 8, meus irmãos, demonstram que todos os problemas do ser humano é devido ao pecado. Sim, meus irmãos, todos os problemas do ser humano são devidos ao pecado. O problema do ser humano é o pecado. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. O ser humano é um pecador. Isso já foi declarado no próprio Salmo anteriormente. A transitoriedade do ser humano é devido à sua própria natureza pecaminosa. O ser humano é um pecador. Ele pecou contra Deus. O pecado é a causa das angústias do ser humano. Todos os problemas humanos são consequências do pecado. O próprio vírus é consequência do pecado. Seja por descuido, seja por intencionalidade, seja por qualquer tipo de falha humana. Os problemas que o ser humano enfrenta são em decorrência do seu pecado. O pecado é a causa das angústias do ser humano. Os versos 9 e 10 mostram, meus irmãos, como a vida é desesperadora, analisada apenas em si mesmo e a partir de si mesmo. A vida é muito desesperadora se tirarmos Deus, se tirarmos o sentido eterno da vida, a vida passa a ser desesperadora. Versos 9 e 10 diz: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Verso 10, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Por isso, meus irmãos, nós necessitamos do eterno em nossa vida. Por isso nós necessitamos de Deus, da consciência de que o Deus Criador está presente. Há o fator providência divina, há o fator provisão divina na vida. Caso contrário, a vida se torna desesperadora, mas a vida não pode ser vista apenas como aqui e agora, mas a vida precisa ser vista com a esperança da eternidade. E os versos 11 e 12 nos ensinam que somente por meio da palavra nós vamos entender que Deus é favorável a nós. Versos 11 e 12, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Irmãos, a vida precisa nos ensinar sabedoria, viver precisa nos ensinar sabedoria.
Os anos precisam nos ensinar sabedoria. E é isso que nós estamos precisando hoje. Falar com sabedoria, viver com sabedoria. É isso que nós não vemos, e muitos cristãos não falam com sabedoria, não agem com sabedoria neste tempo de crise. Meus irmãos, vocês que vão para a internet, vocês que vão postar no Facebook, no Instagram, seja lá onde for, no raio que parta, façam isso com inteligência, façam isso com sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Porque, irmãos, somente um cristão verdadeiro vai ter a sobriedade necessária para instruir a outros. E é a partir da ressurreição do Senhor Jesus Cristo que nós temos essa perspectiva, esta esperança, esta alegria em viver na presença de Deus. Por isso o final do Salmo, ele é espetacular, ele é maravilhoso. E aqui vai a minha quarta proposição. O Deus da ira é o Deus da graça e da misericórdia. Do versos 13 ao 17, diz assim, verso 13, volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias que nos afligiste e pelos anos em que vivemos o mal. E pelos anos em que vimos o mal. Verso 16, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre teus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aqui nós temos a grande declaração que a misericórdia supera a ira, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Este apelo, volta-te para nós, Senhor, volta-te para nós, é a transformação da ira em misericórdia, é a declaração que o Deus da ira é o Deus da misericórdia. E este volta-te para nós aconteceu exatamente na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e na morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ali Deus voltou-se ao ser humano, ali Deus se tornou propício ao ser humano pelos méritos de si próprio, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, morrendo na cruz. O verso 13 é a invocação da misericórdia de Deus e uma afirmação que nós não podemos dar conta, nós mesmos, de nossa própria vida. Nós somos inteiramente necessitados do Senhor. O ser humano, por ser um pecador, por ser finito, por ser transitório, por ter na sua vida a vaidade, irmãos, somente a graça de Deus pode nos socorrer. Nós somos inteiramente necessitados do Senhor, sempre, especialmente em momentos de crise. E o verso 4 é uma afirmação de que necessitamos da graça de Deus para tudo e em tudo. A graça de Deus se constitui o apoio, o conteúdo e aquilo que dá sentido à vida. Irmãos, e o apelo sacia-nos de madrugada. Olha que coisa reveladora que a palavra de Deus nos traz. Sacia-nos de madrugada. Significa que cada dia começa de novo. Irmãos, cada dia começa de novo. Na presença de Deus e na dependência da graça de Deus, cada dia começa de novo. As misericórdias, como diz a própria palavra de Deus, as misericórdias e a fidelidade de Deus renovam-se cada manhã. Elas também nos renovam a cada manhã. Irmãos, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, elas se renovam manhã após manhã, e elas também nos renovam manhã após manhã. Agora veja o verso 15. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Aqui, meus irmãos, é demonstrado que o perdão de nossos pecados nos devolve a alegria plena. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. E somente por meio de Jesus Cristo, por meio da graça demonstrada na cruz, por meio da justificação que Deus provê para o pecador,
é que isso pode acontecer. O juízo, por meio da própria ação divina, por meio da ação da graça e da misericórdia de Deus, o juízo é superado pela graça e pela misericórdia. Na cruz, a graça de Deus triunfou. E nos versos 16 e 17, nos traz uma luz sobre a verdade de que a graça de Deus confere conteúdo e sentido à obra humana. Olha só, verso 16, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E eu quero ir para o final desse sermão e eu quero fazer essa declaração à luz das Escrituras que, meus irmãos, a vida vivida sobre a palavra de Deus e vendo a vida sob a luz da palavra de Deus, o que é passageiro ganha durabilidade, pois é feito para a glória de Deus. Se as nossas obras, se os nossos feitos forem para a glória de Deus, esses feitos ganham sentido. Porque então o que é pobre ganha valor divino. O que era absurdo converte-se em algo com significado. O que estava perdido não fica na perdição. O que estava sob juízo agora é justificado. Meus irmãos, por meio da ação da graça de Deus na cruz de Cristo, irmãos, o juízo que estava sobre nós é cancelado e agora nós somos justificados. Por isso, a grande declaração que começa com o profeta Abacuque, mas que ela já está declarada nas Escrituras: o justo vive por sua fé. E nós precisamos entender esses dois atributos divinos que o próprio profeta Abacuque, no capítulo 3, verso 2, quando ele está orando em meio ao juízo, ele diz o seguinte: na tua ira, lembra da misericórdia. Agora eu quero fazer a pergunta que o Salmo faz: onde a ira e a misericórdia de Deus atuam? A resposta do Salmo é no ser humano pecador. Essa é a resposta do Salmo. A ira e a misericórdia de Deus atuam no pecador. Agora, lendo esse Salmo cristologicamente, onde nós vamos ver que a ira e a misericórdia de Deus se encontram? Onde elas formam a síntese? Irmãos, a resposta é na cruz de Cristo. É na cruz que a ira e a misericórdia de Deus se encontram. É na cruz que a ira e a misericórdia de Deus transbordam, porque lá na cruz, Jesus Cristo sofreu a ira de Deus. Na cruz, meus irmãos, Jesus foi alvo da ira de Deus. Na cruz ele foi julgado em nosso lugar. Na cruz ele sofreu juízo no lugar dos pecadores. Na cruz ele foi o perfeito substituto que absorveu a ira de Deus. Ali ele sorveu, ali ele bebeu o cálice da ira de Deus. Mas também, meus irmãos, na cruz, foi na cruz que a misericórdia de Deus transbordou para os pecadores. Porque por meio do seu sacrifício é que nós temos acesso aos atributos da benevolência de Deus. É por meio da cruz que nós temos acesso e o conhecimento da graça transbordante do Senhor e da misericórdia infinita do Senhor. E é por meio da cruz que nós podemos receber e apelar para esse Deus, que é um Deus irado, porque ele não pode tolerar o pecado devido à sua natureza santa, mas por meio da cruz, por meio dos méritos de Jesus, o homem que absorveu a ira de Deus, mas o homem que experimentou e trouxe a revelação da graça de Deus, é por meio de Jesus, é por meio do sacrifício de Jesus, meus irmãos, que nós podemos experimentar a natureza benevolente de Deus. É por meio de Jesus que neste dia, que nesse tempo de crise, nós podemos contar com a misericórdia de Deus. É pelos méritos de Jesus na cruz, por meio da obra de Cristo na cruz, por meio do sacrifício de Jesus, que nós podemos nos alegrar e vemos que a graça de Deus triunfa sobre o mal. Portanto, meus irmãos, recebam essa palavra e contem com a misericórdia de Deus. Aprenda a apelar à misericórdia de Deus. Aprenda a orar como
como esse homem, Moisés, orou na sua velhice, apelando, reconhecendo a sua condição finita, pecadora, reconhecendo a justa ira de Deus, mas apelando para a graça de Deus. E nós, como igreja, precisamos apelar nesse tempo de crise. Senhor, na tua ira, lembra da misericórdia. E pessoalmente também, conte com a misericórdia de Deus na tua família, conte com a misericórdia de Deus, apele para a graça de Deus, e o Senhor vai te socorrer, porque o grande Deus, o Criador de todas as coisas, Ele tem prazer em socorrer os necessitados. Eu quero orar com vocês nesse momento. Senhor Deus eterno, nós, diante da tua palavra, nós confessamos nossos pecados, e confessamos sim que nós somos, que é justa a tua ira, mas também, Senhor, lembra da tua misericórdia, da tua graça, como demonstradas na cruz de Cristo. E nós contamos com a tua graça e nós contamos com a tua misericórdia. Nós oramos, Senhor, para que a boa mão do Senhor seja com todos, que a boa mão do Senhor seja com cada pessoa que está nos ouvindo, que a tua boa mão seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos com essa palavra. Amém. Meus irmãos, em todos os nossos cultos, nós recitamos o credo apostólico, este importante símbolo de fé que a igreja recita desde os tempos dos pais da igreja. E quando nós falarmos creio na Santa Igreja Católica, nós não estamos falando de catolicismo, mas da catolicidade da igreja. A catolicidade significa a igreja cristã, a igreja de todos os santos, a igreja da qual faz parte todos os santos, todos os crentes de todo o mundo e de todas as épocas. É isso que significa a catolicidade da igreja. Nós não acreditamos no catolicismo, não apoiamos o catolicismo, mas nós confessamos a catolicidade da igreja. Vamos recitar juntos então, vocês que estão em casa, recitem comigo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, também todos os domingos em nossos cultos nós recitamos os 10 mandamentos. Nós achamos importantíssimo a igreja aprender, praticar, recitar e ter a cultura de recitar e praticar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos se encontram em Êxodo capítulo 20 e os mandamentos são esses. Vocês que têm o costume de recitar juntos, recitem aí com a gente. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma de Deus. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento, não cobiçarás nada do teu próximo. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção para o 6º mandamento que diz, não matarás. Especialmente nesse tempo em que nós estamos lutando contra esta pandemia, contra o vírus, nós precisamos observar esse 6º mandamento. E uma maneira de observar esse mandamento é proteger a vida do próximo, é zelar pela vida do próximo. Então, no momento em que nós nos cuidamos, observamos todas as precauções, as recomendações oficiais dos profissionais de saúde, nós estamos
guardando, estamos observando este mandamento, não matarás. Também, meus irmãos, nós temos a cultura na nossa igreja, nos nossos cultos, de recitar a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, chamada oração dominical, porque é a oração do Senhor. Dominical significa do Senhor, por isso oração dominical, oração do Senhor. Vamos recitar juntos, então, a oração do Senhor, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Nós somos a Capela Missional. Este culto foi transmitido pela Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada, que se encontra na Rua Nicolau Eli, 332, em Porto Alegre, no Jardim Floresta. Somos uma igreja cristã, uma igreja de confissão reformada, de teologia reformada, uma igreja que crê na soberania de Deus, uma igreja que zela pela santa palavra, pela exposição fiel das Escrituras. Eu quero encerrar orando a Deus para que todos alcancem de uma maneira especial a graça de Deus. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos por este culto, te agradecemos por tua boa mão, te louvamos, Senhor. Te pedimos agora também uma semana abençoada para todos que estão nos acompanhando, que a tua boa mão seja com todos, que a tua graça, que a tua providência, que a tua provisão alcance a cada um, suprindo as necessidades de cada um. Também eu te peço, Senhor, nos livra do mal, nos livra do maligno, guarde nossas crianças, guarde nossas casas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Deus seja com todos. Fiquem na paz e fiquem em paz. Amém.